Olá pessoal, obrigado por visitar nosso canal. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a doença de Alzheimer, que é um tema muito procurado e que as pessoas têm muitas dúvidas. Mas antes de tudo, dê um joinha aqui e se inscreva no nosso canal. A doença de Alzheimer é uma das principais causas de demência no mundo. Demência, embora seja uma palavra que possa parecer agressiva e feia, é como nós médicos chamamos o declínio cognitivo das pessoas. O que é o declínio cognitivo? Quando elas começam a piorar das suas funções intelectuais, como memória, concentração, escrita, pensamento lógico. E isso acontece normalmente com a idade. Nós vamos piorando conforme ficamos mais velhos. Porém, em algumas doenças, como a doença de Alzheimer, isso acontece muito mais rápido e desproporcionalmente, causando uma doença. Hoje no mundo acreditamos que tenha mais de 35 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. E no Brasil, pouco mais de 1 milhão e 200 mil pessoas com o diagnóstico e tratando ou com indicação de tratar essa doença. Mas temos que lembrar que também tem muitas pessoas, muitos idosos aí fora que têm a doença e não têm o diagnóstico apropriado. A doença de Alzheimer costuma se manifestar depois da 7ª a 8ª década de vida. Uma doença de idosos. Mas é claro que algumas formas e as formas familiares podem se manifestar mais cedo. E são vários sintomas que chamam a atenção. Os principais que todo mundo sabe são os problemas de memória. Entendeu? Memória, começa a perder, o idoso começa a perder a habilidade de fazer coisas que ele fazia, como por exemplo cozinhar, fazer contas, lidar com dinheiro. Aquele idoso que conseguia caminhar sozinho para ir no mercado, para ir em algum estabelecimento, para a casa de um vizinho, já se perde, não consegue. E é mais comum essa perda de memória recente, ou seja, as coisas que ele teria que aprender novas, por exemplo, nome de pessoas novas, quando assiste uma novela ou assiste alguma coisa na TV depois não lembra mais nada. Esses são os sintomas mais comuns de acontecer. Como eu comentei com vocês, a perda de memória e o declínio cognitivo é uma coisa que acontece com a idade. Uma pessoa de 90 anos, 100 anos, não tem a mesma capacidade de memória e cognição como uma pessoa de 50, 60 anos. A diferença é que isso acontece muito mais rápido. E cabe a familiares e depois ao médico diferenciar o que é uma doença e o que é normal. Esquecer um recado em casa, deixar uma panela de arroz queimar uma vez ou outra não é um sintoma grave, mas se isso começa a se repetir, isso começa a atrapalhar a rotina do idoso, uma coisa que chama atenção para procurar um atendimento especializado. Quem costuma atender esse tipo de idoso, de paciente, primeiramente é um médico clínico que ele tem, e no caso de idosos é o geriatra, que é a porta de entrada desse médico, desse paciente no sistema de saúde. Em alguns casos até o neurologista, quando são casos mais avançados, ou algumas vezes o próprio geriatra prefere que o neurologista trate. O diagnóstico depende de testes neuropsicológicos que são feitos com os idosos, são testes da função cognitiva deles, e alguns exames de imagem, por exemplo, tomografias, ressonâncias, e alguns outros também de sangue para excluir algumas outras doenças que podem estar causando o problema no idoso. Tem várias doenças que podem mimetizar o Alzheimer, mas não é Alzheimer, são doenças que têm outro tipo de tratamento. E após o diagnóstico existem medicações que controlam a doença e evitam que ela progrida tão rapidamente. Embora, infelizmente, hoje o Alzheimer não tem uma cura específica, uma medicação que traga a cura para essa doença, mas sim o controle. Então, lembre-se de procurar um médico, o geriatra, o clínico, o neurologista para fazer o diagnóstico, primeiramente, e iniciar o tratamento. Evitem de toda forma a automedicação. Essas medicações que são de uso para doença de Alzheimer, elas têm muitos efeitos colaterais, principalmente naquelas pessoas que não têm indicação de as utilizar. No dia 21 de setembro foi comemorado o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. É importante para a gente lembrar que é uma doença que vai ser cada vez mais predominante no nosso meio, porque a nossa população felizmente está envelhecendo, nós estamos vivendo mais. Os países desenvolvidos estão vivendo mais.
Então é importante a conscientização para essa doença, para o diagnóstico precoce, para o tratamento e também para o investimento ali em estudos, em trabalhos para melhorar o tratamento e o diagnóstico dessa doença. É importante manter uma cabeça ativa, praticar exercícios físicos, controlar pressão, diabetes, colesterol, manter-se ativo, ler livros, mesmo assistir TV, ler jornais, conversar com os filhos, netos, manter-se um idoso ativo. Isso ajuda a prevenir, isso está relacionado, os idosos que fazem isso têm uma menor incidência de doença de Alzheimer. Muito obrigado pela visita, espero ter esclarecido dúvidas e fico à disposição, tanto eu como o Dr. José Paulo Luz Lima e Dr. Lucas Bonadil aqui do NECDOR. Não se esqueça de curtir aqui e se inscrever no nosso canal e até a próxima, pessoal!